Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe. Alegria a gente poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é nosso Deus, nosso Rei, nosso amado, nosso Senhor, nosso Salvador. Oh, glória a Deus. Que bom ter o Senhor, poder fazer parte do seu povo. Sim, podermos fazer parte do seu povo, podermos fazer parte do seu reino, poder dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu, mas eu gosto muito de dizer, eu não gosto de dizer na terra, assim, na terra parece ser assim, algo muito amplo, meio para lá, não é? Não. Que seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Na minha casa, como ela é feita no céu. No meu trabalho, que seja feita a tua vontade, onde quer que eu esteja. A começar em mim, que venha o teu reino. Porque se o reino do Senhor começar em mim, começar em você, em cada um desses que se chamam pelo nome do Senhor, se a vontade do Senhor for feita, olha que coisa maravilhosa, a vontade do Senhor sendo feita através de milhares, de milhões. Esse é o reino do Senhor, esse é o reino do Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que eu quero falar hoje para vocês, nesta mensagem, e ela está baseada lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, do verso 7 ao verso 17. Abre lá sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 8, dos versos 7 ao 17. O contexto dessa passagem é que os israelitas, estando Samuel já velho, e os filhos do Samuel não estavam andando nos mesmos caminhos do Samuel, o povo pediu um rei. É muito interessante, isso está no verso 5, eles disseram assim, veja só, vê, já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Olha que coisa, gente. Isso é muito forte, não é? Esse desejo do povo aqui de ser como as outras nações. Vê só, meu Deus do céu, Deus aqui nesse ponto vem guiando esse povo, vem governando esse povo através dos seus profetas, através daqueles, dos seus servos. Está aqui o livro de 1 Samuel, passamos ali pelo livro de Juízes, homens de Deus, homens levantados por Deus para julgarem a terra. Antes disso temos o Josué, antes disso nós temos o Moisés, não é? Então esse povo sendo governado ali por homens servos de Deus, mas o povo olhava para os outros povos que tinham rei, tinham reis, né? Então eles estavam ali, né? Querendo ser iguais aos outros. Meu Deus, parece muito hoje em dia, né? Assim, que coisa. As pessoas olham muito para o mundo, né? Olham muito para o mundo e querem as coisas do mundo e não esse maravilhoso governo de Deus nas nossas vidas. Oh, glória a Deus. Vamos seguir aqui o texto. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, está no verso 7, então, atende a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Prestar atenção?
rejeitaram a Deus. Deus dizendo, para que eu não reine sobre eles. Meu Deus. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Ou seja, isso que eles estão fazendo, eles já vêm fazendo há tanto tempo, sempre rejeitando a Deus, sempre preferindo os deuses do mundo, os deuses da terra, né? Então, é isso que Deus está falando. E ele diz aqui é uma coisa muito forte, é onde nós vamos enfatizar. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Olha o que Deus está dizendo. Há um direito do rei. E Deus, como rei, ele também tem esse direito. Mas as pessoas agora devem entender que eles estão saindo das mãos, né, escolhendo que um homem reine sobre eles, que outro reine sobre eles e não Deus. Como se Deus fosse um mau rei, não os governasse, né, corretamente. O Deus maravilhoso, o Deus de amor, e eles estão escolhendo, eles querem escolher um homem. Então Deus diz, olha, diga para eles solenemente, com muita clareza, olha que coisa forte, qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Vamos lá? Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. E lhe disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Prestem atenção. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e também aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhes sereis por servos. Prestar atenção nessa lista que são os direitos do rei sobre o povo que ele reina sobre eles. Pois é, os direitos do rei sobre o seu povo. E esses direitos são os direitos também do rei Jesus. Verdade. Se você ler aqui, o Senhor, como rei, como dono das nossas vidas, e Deus, aqui em toda a história,
ele tinha os mesmos direitos sobre o povo. Aqui fala dos dízimos, não é? Aqui fala das primícias, fala aqui, né, o melhor dos seus campos para os seus servos. Olha que coisa interessante. Pois é o que é o direito do rei sobre aqueles sobre quem ele reina. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, baseado em um texto que está lá em Colossenses 1, no verso 13. Colossenses 1, verso 13. Esse texto vai nos guiar aqui em um entendimento. Está escrito em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nessa afirmação aqui, Paulo ele deixa claro que existem dois governos sobre os homens. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Você pode estranhar ou até mesmo não concordar. Querido, infelizmente, isso não importa. O fato de você não concordar, Jesus disse algo muito forte que ilumina isso. Ele disse assim, que aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Vocês viram? Só existem duas posições. Ou você é contra o Senhor, ou você é a favor do Senhor. Sabe o que quer dizer assim? Que vamos dizer que existem três categorias de pessoas. Existem aqueles que escolhem servir ao Senhor, uma categoria de pessoas. Existem outros que escolhem servir ao império das trevas, ao diabo. Pronto, existem essas pessoas. Existem as pessoas que são indiferentes, que acham assim, não, nem lá nem cá, não é? Não sirvo nenhum nem outro, eu estou aqui no meio, eu estou aqui na dúvida. Pois é, a dúvida faz parte do outro lado. Jesus foi muito claro. Quem comigo não ajunta, ativo, servindo a ele, espalha. Ah, mas o indiferente, ele não está espalhando, está espalhando. A indiferença, ela é contra o Senhor. Aquele que não é por mim, é contra mim. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele disse isso. Você pode aí lutar contra isso. Pode. Imagino que isso incomode muitas pessoas. Mas é o que a palavra de Deus diz. E hoje, infelizmente, as pessoas estão assim, né? As pessoas estão meio que escolhendo, né, passagens bíblicas que lhes interessam. Aquelas que são convenientes, aquelas que falam as coisas, é engraçado isso que eu vou dizer, as pessoas procuram na Bíblia aquilo que elas concordam. Entendeu? As pessoas buscam na Bíblia o que elas concordam. Não, eu concordo com isso, então isso serve na Bíblia. Não, eu não concordo com isso. Isso aqui, então, isso aí, dizem até assim, há muitas interpretações. Algumas coisas ele interpreta literalmente. Ele interpreta o que está escrito ali, porque aquilo está bom para ele.
Mas aquilo que é meio assim, que incomoda, que vai contra ali algumas coisas que ele acredita e que a palavra de Deus está dizendo que é pecado, aí aquilo ali vai para o rol, né? Ele tem ali aquelas coisas que são sujeitas a muitas interpretações e ele tem aquelas coisas que são corretas, né? Aquilo não, Jesus disse isso. Às vezes eu converso com certas pessoas que falam, né, afirmam coisas que Jesus disse e eu digo assim para elas, mas na Bíblia Jesus disse outras coisas também, não é? Não é só isso que ele disse não. Ah, mas aí é uma questão de interpretação. Mas e essa daí que você falou? Você é o juiz da interpretação? É você que decide o que é interpretável literalmente e o que é sujeito é relativizável, né? Sujeito assim a muitas interpretações. É uma confusão. Na verdade, isso é muito simples. É muito simples. É o que Jesus disse. Aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. O que Paulo está dizendo. Ele nos libertou, glória a Deus, do império das trevas. Império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus. Nesse reino nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. É o que está escrito no texto de Colossenses 1,13. Então há o império das trevas e há o reino de Jesus. E eu digo assim, que há o livre-arbítrio. Eu creio no livre-arbítrio. Creio, vou falar um pouco sobre ele aqui. Mas eu creio que a liberdade que o homem tem é de escolher a quem ele vai servir. É verdade. Se o homem não escolhe Jesus para servir a Jesus, ele já fez a sua escolha de continuar servindo a Satanás. Só existem dois senhores nessa história. Ou seja, o imperador das trevas e o rei do reino de Jesus. Então é só ou Jesus ou o império das trevas. Então só existem dois reinos, só existem dois governos sobre a terra. E o homem tem que tomar uma decisão. A quem ele vai servir? Isso é muito forte, né? Isso é muito radical. Jesus, ele não amansava nisso não, gente. Não era, a coisa era bem clara. O Senhor, ele era bem objetivo, né? Às vezes falam que Jesus era muito compreensivo com os pecadores. Eu não vejo isso na Bíblia. Por exemplo, falam muito, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Esse foi Jesus que disse. Jesus disse isso naquela história lá, naquela passagem da mulher adúltera, que os fariseus lá, os judeus, pegaram a mulher adúltera, iam apedrejá-la, e aí chegaram para Jesus para colocá-la à prova, e disseram, Senhor, esta mulher adulterou, então a lei diz que ela tem que ser apedrejada, e o que o Senhor diz? O Senhor olhou para aquela turma e disse isso para eles, olha, quem não tiver pecado nenhum, seja esse que atire a primeira pedra. Já viu que Jesus, ele pegou uma pedra? Estava ali com uma pedra na mão, ele podia atingir aquela mulher, porque ele não tinha pecado nenhum. Mas Jesus, ele disse para ela assim, olha, eu não te condeno. Vá e não peques mais. Foi o que ele disse. Ou seja, ele disse que o que ela fez é pecado. Você entendeu? É pecado. Jesus não disse que ela não pecou. Jesus não disse que o pecado, o que ela fez, não tinha importância. Ele não a condenou, mas ele disse para ela, não peque mais. Então, ele é muito claro nisso daí.
O Senhor veio para destruir as obras do diabo. É o que está escrito lá em João, 1 João, capítulo 5. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para enfrentar este império. Só há duas posições. E nós temos que tomar uma decisão. Essa é a nossa decisão, de nos submetermos ao reino do Senhor Jesus Cristo, ou é isso aí o resto, né? Essa relativização, não tem nada disso não, Deus ama todo mundo é filho de Deus, e essa porta larga, não é assim? Jesus falou sobre a porta larga, que é a porta que todo mundo quer entrar, essa porta onde todo mundo pode passar. Jesus falou, entrai pela porta estreita. Estreitinha, sabe? Aquela porta assim da renúncia, a porta da morte do eu, a porta do novo nascimento, a porta que passa pela cruz, a sua cruz, sua morte. É a larga, Jesus falou, que é a que conduz à perdição. A estreita conduz à salvação. A larga, são muitos os que entram. É a melhor porta que tem. Que discurso gostoso é esse, né? O discurso onde todo mundo é filho de Deus, onde todo mundo, Deus ama a todos, Deus é pai de todos. Deus não é pai de todos, não. Deus é pai dos filhos dele. Quem são os filhos? Aqueles que receberam Jesus, o Filho, e que se tornam o corpo de Cristo. Estes são os filhos de Deus. Eu estou entrando por outro lado aqui na minha mensagem. Mas porque vai puxando, né? A gente vai ficando assim, empolgado, mas é a verdade. Império das trevas e reino. Só existem duas posições. Eu procurei saber, ver assim, qual que é a diferença, né? Buscar uma definição sobre qual a diferença de reino e império. Eu achei um texto legal numa revista que diz assim, vou ler para vocês. Da forma como são usadas hoje, as duas palavras império e reino costumam ser empregadas no sentido de Estado, forma de governo. Os impérios são grandes, enquanto os reinos geralmente estiveram associados à ideia de dimensões territoriais menores. A questão da extensão territorial é relevante, mas talvez a diferença mais importante entre os dois conceitos seja outra. O rei governa o seu próprio povo. Olha só que legal. O rei governa seu próprio povo, sua etnia. Enquanto o imperador é soberano sobre outros povos, conquistados não só pela força, mas também pelo poder econômico ou pela eficiência diplomática. Olha que interessante. Os impérios se expandem pela força, pela conquista, né? pela guerra. Dentro do império podem coexistir várias etnias diferentes, unificadas por uma única administração e submetidas a uma mesma autoridade. O império é isso, né? Ele vai conquistando e vários povos, e todos eles ali vão fazendo parte do império. Os imperadores e os conquistadores, a gente vê isso na Bíblia, quando eles dominavam determinada nação, pegavam aquele povo e espalhavam ele pelo império inteiro para que se perdesse aquele sentimento nacional. É uma coisa assim, uma imposição da norma, da lei. É império. Olha só a forma imperativa do verbo, né? Faça essa coisa, esse é império. Pois é. Por isso, normalmente, o reino
é uma entidade político-administrativa mais estável, enquanto o império se caracteriza por uma constante tentativa de expansão. Um bom exemplo, olha que interessante, para diferenciar os dois conceitos é o do reino inglês. Com a conquista de territórios fora da Grã-Bretanha, a partir do século XVI, ele passaria a ser chamado de Império Britânico. Isso até perder quase todas as suas últimas colônias no século XX e voltar a ser apenas um reino. A Índia e tantos outros países que os ingleses foram conquistando antes era um reino, o reino lá da Inglaterra. Mas aí foi conquistando, foi se impondo, foi estabelecendo colônias, dominando povos, aí se passou a ser entendido como o grande Império Britânico, não é? É isso mesmo, o Império Português, o Império Espanhol, com as colônias, com essa expansão, com a dominação pela guerra, pela força. Isso é a característica do império. E assim é o império das trevas, imperador das trevas, o diabo, ele é possuidor, ele é dominador, ele é invasor. A gente ouve falar sobre a possessão maligna, ele toma a pessoa. Ele é aquele que assalta o seu direito, mesmo que você nem perceba, aos poucos, com as suas ciladas e as suas mentiras, ele vai assim. E assim, o diabo é conhecido. Eu trouxe alguns textos bíblicos aqui que descrevem a forma como ele é tratado aqui. Jesus falou, olha só, João 12:31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Isso está lá em João 12:31. João 14:30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Olha o título do diabo, príncipe do mundo, referindo-se ao império das trevas. João 16, João é o que fala sobre isso, né? Quando ele vier, convencerá, falando do Espírito Santo. Quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para junto do Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 2, versos 1 e 2, diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha a característica do império das trevas. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, príncipe da potestade do ar. Olha como ele é designado. E também Paulo, aos Coríntios, 2 Coríntios 4, 3 e 4, outro título para este imperador. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deus deste século, né? Quantos imperadores, aqueles imperadores romanos que se auto-intitulavam deuses, e que foi são das grandes motivos da perseguição aos cristãos, porque os cristãos estavam ali dizendo, não, só Jesus é Deus. Ele é o nosso rei. Nós servimos a outro rei, Jesus. Então, esse conflito de governo fez com que Roma, então, perseguisse ferozmente os cristãos, os matando, porque o Senhor Jesus rivalizava, né, com essa
divindade dos Césares ali, meu Deus do céu. Pois então, queridos, este é o imperador das trevas, é o diabo, ele que é o governante. A palavra de Deus fala lá em 1 João 5, que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro, o império das trevas. E o nosso rei Jesus, como nós dissemos, o rei reina sobre o seu povo. É diferente o reino do Senhor. É o reino da escolha, não é verdade? É o rei que a gente escolhe. Jesus é rei do seu povo, daqueles que se submetem à sua vontade, por escolha, que o escolhem. Ele diz assim, né? A oração que ele nos ensina é: venha o teu reino. Venha, Senhor, venha reinar sobre mim. Venha teu reino e seja feita a tua vontade. Apocalipse 3:20, olha o que Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que rei maravilhoso. Ele é educado, não é? Ele é educado, ele bate a porta, ele se apresenta no desejo de ser o Senhor da sua vida, de tomar a sua vida em suas mãos e conduzir a sua vida como bom pastor que ele é, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, ao refrigério da nossa alma. Aleluia! Esse é o nosso rei. E mesmo, olha, mesmo que sejamos, está lá em Apocalipse, no capítulo 5, 9 e 10, de vários povos, olha o que está escrito lá, e entoavam um novo cântico, Apocalipse 5, 9 e 10, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto. O nosso rei morreu por nós. Para quê? Para nos comprar. Ele deu a vida dele como um preço para resgatar-nos das mãos do diabo, do império das trevas. Ele pagou o preço, e todo aquele que desejar, que o escolher, o diabo não tem direito de reter. Não tem direito de reter. A única coisa que impede, que pode, assim, que dá permissão ao diabo de reter alguém é a própria vontade dessa pessoa. É a vontade dessa pessoa de não querer aceitar o Senhor Jesus. Mas se alguém deseja o Senhor, quer o Senhor, há um preço que já foi pago. Mas o Senhor, ele espera isso. Ele é educado. Aqueles que o escolhem. Nós estamos aqui. Eu estou aqui hoje. Estou aqui já há 41 anos. Aleluia. Aleluia, aleluia. 41 anos caminhando com o Senhor. 41 anos que eu pude escolhê-lo como Senhor da minha vida, meu Rei, meu dono, meu Pai, meu Deus. Aleluia. Uma escolha que precisa ser feita e que Ele está de braços abertos para nós. Aleluia. Aleluia. E com teu sangue, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Se tornam um só povo. Aleluia! Esse é o reino da unidade, a unidade. Um só povo, o rei que ama todos,
não é? E Paulo fala isso lá em Gálatas 3:28, dizendo assim: Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia! Não tem separação nenhuma, tá vendo? O cristianismo é maravilhoso, o cristianismo é lindo, não existe racismo, não existe feminismo, machismo, não existe nada disso no cristianismo. Olha o que está escrito aqui: nem homem, nem mulher, né? Nem escravo, nem liberto, nem branco, nem preto, nem azul, nem judeu, nem grego, nada disso, porque todos sois um em Cristo Jesus. E ele fala mais em Colossenses 3:11, no qual não pode haver, né? A mesma coisa, nem grego, nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, são povos, né? Escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Este é o reino do nosso Rei, que ele nos convida a nos submetermos à sua vontade, mas o que é importante, isso é muito importante, é sabermos quais são os direitos do Rei. São aqueles direitos. Ele é o dono da nossa vida. Quando nos submetemos a Ele e fazemos dele o nosso Rei, o nosso Senhor, nós já não somos mais nossos, como Paulo diz aos Coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e que não sois mais de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Nós já não somos mais nossos. E tudo que temos pertence ao Rei. Nossos filhos, nossos bens, tudo, nossa vida, é o que está escrito agora. Vou ler de novo. Esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, lideranças, pastores, lideranças. Outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, oh glória, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, é o direito do rei, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais. E o quê? Uau! Pois é, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Infelizmente, hoje, no nosso meio, na igreja, há muitas pessoas que não entendem isso, o direito do rei, como dono de suas vidas, e querem determinar, querem fazer parte do reino, mas continuar governando os seus pequenos reinos como reinos dentro de reinos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês muito interessante. Nos impérios haviam reinos. César era imperador, mas Herodes era rei da Judéia. E haviam reis espalhados dentro dos impérios, porque os imperadores, dentro da sua autoridade, do seu domínio, eles colocavam pessoas para reinar
em nome deles, os imperadores, os seus pequenos reinos. Dentro do império, isso é válido. Que as pessoas se entendam como reis daquilo ali, daquela área, daquilo que tem. Mas em um reino não há reinos. Em um reino há um rei. Um rei que governa sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o nome do nosso Rei Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Rei, o Rei Jesus. E como Senhor de todas as coisas, mesmo que os outros não saibam, os outros governantes, quando ele voltar, na orla das suas vestes, seu manto, estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Rei Jesus. Maranata. Vem, Senhor. Que coisa, hein? Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nosso Rei, nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que esta palavra possa realmente ter encontrado um abrigo no seu coração e trazer bênção na sua vida. A bênção de servir ao Senhor. A bênção de fazer parte do seu povo. A bênção de ter a abundância de vida que Ele tem preparado para os seus servos. A bênção de ser povo de Deus. Que Ele te abençoe. E se esta palavra te abençoou, pega o link, manda para outras pessoas, se inscreva no canal, não é? E tem aí também, aparece aí nas inscrições aí, a conta da igreja, né? Nesses tempos agora. Pois é, meus irmãos, pois é. A colheita está aí, né? Com você está tomando conta aí dos campos do Senhor, do nosso Rei. Não retenha o que pertence ao Senhor. Não retenha. Não retenha. Isso não é bom. Por isso Malaquias fala, roubará o homem a Deus. Roubam nos dízimos e ofertas. Porque é o direito do Rei. É o direito dele. Deus te abençoe. Deus te encha de graça. Deus te fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.